Domingo 40. Pergunta e resposta 105. O que Deus exige no sexto mandamento? Que eu não devo, por mim mesmo ou através de outros, desonrar, odiar, injuriar ou matar o meu próximo por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por ações. Antes, devo fazer morrer todo o desejo de vingança. Além disso, não devo me fazer mal, nem me expor levianamente ao perigo. Por isso também o governo empunha a espada para impedir homicídios. Pergunta e resposta 106. Mas esse mandamento fala somente de matar? Ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que também detesta a raiz desse pecado, a saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, e que ele considera tudo isso como homicídio. Pergunta e resposta 107. Então, basta que não matemos o nosso próximo dessa maneira? Não. Quando Deus condena a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, Ele nos ordena a amar o nosso próximo como a nós mesmos, demonstrar paciência, paz, mansidão, misericórdia e amizade para com Ele, protegê-lo do mal o tanto que pudermos e fazer o bem até mesmo aos nossos inimigos. Agora vamos a Gênesis capítulo 3, como nós temos feito, em combinação com Êxodo capítulo 20, o versículo 13, não matarás. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos de Gênesis. Nós temos feito a conexão de cada mandamento com a queda, com o primeiro pecado dos nossos pais no jardim do Éden. Então vamos ler Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos orar nesse momento e pedir a bênção do Senhor. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, nós precisamos da Tua bênção para tudo, Senhor. Nós fomos dependentes da Tua bênção para amanhecer, para mais um dia de vida. Fomos dependentes da Tua bênção para acordar bem disposto de coração, para nos juntarmos ao Teu povo, atendendo à santa convocação. Nós somos dependentes do Senhor para que o nosso corpo não amanhecesse cansado demais ou doente.
Nós fomos dependentes do Senhor para que a nossa fé continuasse firme no Senhor Jesus Cristo e não se intertesse ao longo da semana com outras coisas que nos impediriam de estar adorando ao Senhor no dia do Senhor. Obrigado, Senhor. Nós também somos dependentes do Senhor quando chegamos ao culto, para que o nosso coração possa temer diante do Senhor e possa ser abençoado com cada momento do culto ao Senhor e com cada palavra do Senhor que nós ouvimos. Por isso, mais uma vez, nós te pedimos que a leitura que foi feita e a pregação dela possa ser uma bênção para as nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, nos animar, nos corrigir, nos repreender, nos advertir, para que nós, Senhor, não sejamos condenados com esse mundo, ao desprezar toda esta graça, toda a bondade do Senhor, em nos conceder o que muitos não estão recebendo, e para que não venhamos a perder pelo mau uso desta bênção que o Senhor nos concede, que é a pregação dominical. Mais uma vez, nós pedimos tua bênção sobre o teu povo, que está se congregando aqui e em todos os lugares como Igreja de Cristo. Pedimos a tua bênção sobre as famílias da igreja, sobre aqueles que não podem estar aqui conosco, sobre aqueles que por fraquezas não estão aqui conosco. Concede, Senhor, da tua graça e arrependimento aos pecadores, converte os pecadores impenitentes e traze, Senhor, esses pecadores para que, convertidos e com um coração cheio de alegria e de gratidão por sua salvação, possam render graças ao Senhor juntamente conosco e juntamente conosco possam aprender o teu ensino a cada domingo. Nós te louvamos e te pedimos essas coisas confiados em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, a pergunta que nós temos feito a cada domingo, pelo menos desses últimos domingos, tratando sobre os 10 mandamentos, é: como os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quebraram os mandamentos? E hoje, tratando particularmente sobre o 6º mandamento, como os nossos pais quebraram o 6º mandamento? A resposta é que Adão e Eva, deixando de lado o amor à vida e o amor pelo Senhor que deu a vida, atentaram contra a sua própria vida e contra a vida dos seus próximos. Os nossos pais, irmãos e irmãs, tinham plena consciência de que a sua desobediência ao mandamento de Deus acarretaria a sua própria morte e, por consequência, a morte de toda a sua descendência. Capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus havia dado a ordem expressa ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem estava plenamente consciente das consequências do seu pecado, não apenas para ele, mas também para a sua descendência, porque eles também haviam recebido de Deus a promessa da geração de filhos. Então, o mandamento original de Deus, capítulo 2, versículos 16 e 17, continha um claro chamado à vida, ao amor pela vida. E mais tarde, esse chamado de Deus para que nós tivéssemos amor pela vida foi declarado expressamente no 6º mandamento: não matarás. Então, esse amor pela vida aqui não tem nada a ver com aquele amor demasiado pela vida que chega a colocar a vida acima do próprio Deus, porque Jesus mesmo ensinou
que aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. E quem amar a sua própria vida mais do que a mim, perdê-la. Então não tem a ver com aquele amor exacerbado à vida, porque esse amor exagerado é fruto da queda, da corrupção do pecado. O amor à vida é respeito pelo dom que foi dado pelo próprio Deus, e portanto é um amor que reflete o próprio amor a Deus. Então Deus é o Deus da vida, e o chamado à vida nos ensina sobre o dever de cuidar da vida, o dever de cuidar não apenas da sua própria vida, mas o dever de cuidar da vida do nosso próximo, dos outros. E também nos ensina sobre a proibição de atentar contra a nossa vida e contra a vida do nosso próximo, seja qual for a circunstância. E aqui, mais uma vez, a gente precisa ter em mente que quando a Bíblia proíbe o ataque à vida, isso não tem nada a ver com o poder da espada que foi colocada na mão dos governantes para coagir o mal. Porque os governantes receberam de Deus a autoridade e o poder para infligir dano à própria vida do pecador, para se limitar o mal nesse mundo e tornar a vida possível nesse mundo quebrado pelo pecado. Então, alguém que cometa um pecado grave, ele pode e em determinadas circunstâncias deve perder a vida, deve ser punido com a perda da vida. Então, essa punição da vida, ela pode ser de uma maneira mais amena, como a prisão, e até o limite máximo de pena de morte, como a gente aprende a partir da lei que Deus ordenou ao seu povo no Antigo Testamento. E se os irmãos lembram, é exatamente o que Deus faz com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Os nossos pais pecaram gravemente, e por causa de pecarem gravemente, e lembre-se que o pecado grave dos nossos pais tem a ver com contra quem eles pecaram. Eles pecaram contra a autoridade máxima, e por causa disso, então, a pena que eles recebem é a pena mais severa. Então, os nossos pais pecaram gravemente, porque pecaram contra Deus, e por causa do seu pecado, eles perderam o direito à vida. E eles começaram a provar a perda da vida quando eles foram expulsos do paraíso, porque era no paraíso que eles gozavam de plena liberdade e da plenitude da vida. E o homem perdeu esta vida quando foi expulso do paraíso, sendo agora escravizado em uma vida cheia de dor e de sofrimento fora do paraíso, no mundo. Então, o conceito que nós vamos ter de prisão é aquele conceito onde a pessoa perde o direito à plena liberdade e de desfrutar a vida, para então viver num ambiente de restrição. No princípio, no Éden, isso se deu por meio da perda do privilégio de continuar vivendo dentro do ambiente do paraíso. Não sei quantos vão se lembrar, mas nas pregações sobre os 10 mandamentos no ano passado, a gente também seguiu uma linha. Esse ano a linha é que a gente está comparando cada mandamento com o Gênesis 3 e observando como os nossos pais quebraram cada mandamento. No ano passado nós tratamos cada mandamento aplicando que o ser humano possui mais do que a vida biológica. Então, cada mandamento a gente observou que é mais do que uma ofensa à existência biológica, porque cada pessoa é também um ser espiritual. Então, na vida existem aspectos biológicos, existem aspectos psicológicos, existem aspectos sociais e existem aspectos espirituais. Portanto, nós atentamos contra a vida de alguém não apenas quando nós tentamos matá-lo, mas também quando nós diminuímos em qualquer sentido
a qualidade de vida das pessoas. E quando nós voltamos a Adão e Eva, e na sua desobediência ao mandamento original de Deus para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente percebe que os nossos primeiros pais fizeram exatamente isso. Eles quebraram o sexto mandamento, não por um ataque direto contra a vida. Por exemplo, eles não tentaram se suicidar e não tinha outros para que naquele momento eles encravassem uma estaca no peito, como vai acontecer depois com o Caim, que acaba fazendo isso com seu irmão Abel. Mas os nossos pais, eles quebraram o sexto mandamento quando eles privaram a si mesmo e a toda a sua descendência de todos os dons preciosos de Deus com os quais eles e os seus descendentes foram dotados para desfrutar da plenitude da vida no paraíso que Deus havia criado e onde os havia colocado. Então, nós fazemos as mesmas coisas que os nossos pais. Nós também quebramos o sexto mandamento, não apenas quando nós levantamos a nossa mão contra alguém com a intenção de tirar-lhe a vida, mas nós quebramos o sexto mandamento quando nós deixamos de proteger a vida do nosso próximo, e quando a nossa vida e a do próximo, e quando nós privamos a nós e aos nossos próximos de todo o benefício que possa tornar a vida melhor. Nessa semana que se passou, eu tive a oportunidade de falar sobre suicídio para várias turmas de ensino fundamental na escola onde a irmã Gorete trabalha, a Escola Espaço Educativo. E naquele momento, a gente está, mês de setembro, a gente sabe, é um mês que está dedicado a refletir sobre os problemas do suicídio. E biblicamente, todos nós sabemos que suicídio é um atentado direto contra a própria vida. E isso é pecado, porque isso vai contra o mandamento de Deus, o mandamento de proteger a vida e de promover a vida. Então Deus, aquele que é o dono da vida, Deus é ofendido quando em qualquer sentido alguém atente contra a vida do seu próximo. E eu aproveitei aquela ocasião para explicar aos alunos que no mundo de hoje é crescente o número de suicídios, justamente porque tem se perdido ao longo do tempo algumas coisas que no mundo antigo era mais controlado, mais fácil. Então hoje o mundo é muito mais agitado, muito mais complexo, muito mais difícil e oferece muito mais circunstâncias de dificuldade, de dores, de aflição para as pessoas. E do outro lado, o mundo de hoje também é um mundo muito sem esperança, sem expectativa. Pense sobre Israel no Antigo Testamento, suicídio não era uma coisa comum. Por quê? Porque o povo de Deus tinha, da parte de Deus, a promessa da vida. O mundo sem Deus não tem essa perspectiva. E do outro lado, cada vez mais, é um mundo agitado, onde muitas coisas estão causando uma forte pressão para fazer com que as pessoas fujam dessas dificuldades, desses problemas, desse momento de aflição. Então, de um lado e de outro, há muito mais fatores hoje em dia do que no passado. Então, muitas pessoas, eles não conseguem tirar proveito das coisas boas da vida. Porque apesar do pecado, apesar do dano que o pecado traz ao mundo, pela misericórdia e graça de Deus, ainda há muita coisa boa no mundo para se desfrutar. Mas muitas pessoas não conseguem tirar proveito dessas coisas, nem mesmo assim, minimamente. E do outro lado, as coisas ruins da vida
sufocam a pessoa de tal maneira que ela fica sem alternativa, e essa situação prolongada durante muito tempo acaba realmente criando uma pressão enorme sobre as pessoas e impulsionando as pessoas para uma tentativa desesperada de fugir dessa situação, porque ela associa esses problemas, essa dificuldade com a sua existência. Então, eu existo, por isso estou sofrendo, então eu tenho que interromper essa existência para acabar com o meu sofrimento. Isso realmente é muito triste, porque, infelizmente, no mundo quebrado pelo pecado, não conseguimos evitar tantos danos que realmente nos sobrevêm de todas as maneiras. Do outro lado também, a falta de perspectiva, a falta de alguma possibilidade de mudança daquela situação, realmente torna a vida para muitas pessoas miserável. Espero que pela graça de Deus não seja o caso de nenhum de nós aqui. Mas a gente sabe que nesse momento tem muitas pessoas que estão exatamente nessa situação e que estão realmente por um fio para tirar sua própria vida. E muitas vezes nós não conseguimos evitar, não chegamos a tempo, nem mesmo os seus familiares, as pessoas mais próximas, muitas vezes não conseguem evitar. Às vezes não conseguem identificar o problema, ou mesmo identificando, não conseguem impedir essa tragédia. Agora considere, irmãos, que todos nós somos culpados por essas tragédias. Nós não somos inocentes. Não é um problema deles, não. É um problema da raça humana, é um problema de todos nós. Porque, em certo sentido, as pessoas que cometem suicídio fazem isso por causa dos problemas que os nossos pecados estão causando nesse mundo. Nós somos culpados, em certa medida, juntamente com eles. Os nossos pecados, de um lado, têm privado as pessoas daquilo que é a coisa melhor do mundo, as delícias desse mundo, as coisas boas que Deus criou. Do outro lado, os nossos pecados têm criado muito sofrimento, muito dano, muita dificuldade para essas pessoas. Então, imagine a nossa luta nesse mundo. Imagine que luta para nós vivermos nesse mundo e não contribuirmos mais do que os nossos pecados já contribuem, mesmo contra a nossa vontade, mesmo a gente lutando contra isso, os nossos pecados causam danos ao mundo que Deus criou, diminuindo a qualidade de vida para nós e para os nossos próximos, e acrescentando a nós e aos nossos próximos situações desfavoráveis, e às vezes de forma bem desfavorável mesmo. E se foi difícil para os nossos pais, lembrem-se, a gente sempre tem feito esse ponto de comparação, porque se para Adão e Eva, que foram criados homens bons, à imagem de Deus, e que ainda estavam dotados de todos os dons que os capacitavam a, de um lado, desfrutar de todas as bênçãos que Deus havia disponibilizado a eles, como também estavam protegidos de todos os danos que ainda estavam fora do paraíso. Se para eles, que tinham os dons de Deus, já foi difícil, imagine para nós, que herdamos uma natureza desprovida desses dons graciosos que Deus, com os quais Deus dotou os nossos pais no paraíso. Então, irmãos e irmãs,
Os recursos que nós temos depois da queda para lidar com essa situação de defesa da vida e de promoção da vida, não apenas a nossa, mas também a dos nossos próximos, realmente são recursos muito escassos e difíceis para nós empregarmos no cumprimento do sexto mandamento. De modo que, se não for pela graça de Deus, nós realmente, os nossos pecados só farão acrescentar mais e mais sofrimento aos nossos próximos. E nós não conseguiremos aliviar, nem criar para os nossos próximos circunstâncias favoráveis para que eles possam encontrar algum prazer nessa vida. Então é difícil de proteger pessoas da violência, que a gente sabe que desgraça o nosso mundo, e não é diferente em nosso país, em nossa cidade. Às vezes nós apontamos para a violência que está lá no subúrbio por causa das drogas, pessoas matando a vida dos outros, mas nós podemos perceber em nosso próprio coração, muitas vezes, aquela tendência violenta para agredir pessoas, seja verbalmente, seja com uma intenção perversa, ou até mesmo fazendo alguma coisa contra a vida dela. Nós sabemos que o nosso coração é assim. O mundo também passa por uma fase difícil, onde crianças que nem chegaram ao mundo, não viram a luz do mundo, estão sendo assassinados ainda dentro da barriga. E muitas vezes aqueles que deveriam proteger essas crianças estão estendendo as mãos e defendendo esta causa. Até mesmo grupos cristãos hoje, infelizmente, têm levantado bandeira em favor do aborto, sobre certos pretextos. Também percebemos como em nosso mundo a fome tem matado muita pessoa, se não tem chegado ao ponto de tirar a vida mesmo, mas tem diminuído a vida de muitas pessoas, a qualidade de vida de muitas pessoas, muitas vezes sem que a gente consiga fazer alguma coisa para evitar aquela situação. Quem nunca teve a experiência de estar andando pela rua e se deparar com uma pessoa que está catando comida no lixo porque não tem onde tirar? Às vezes nós reconhecemos que a gente não tem como resolver o problema daquela pessoa, porque não é uma questão de naquele momento. Aquilo ali vai ser de novo no dia seguinte, no outro dia e no outro dia. Também sabemos que cada vez mais doenças têm surgido no mundo e têm acabado com a vida de muitas pessoas e diminuído também a qualidade de vida de muitas pessoas. Então, de um lado, os nossos pecados têm contribuído para que essas desgraças mais e mais matem pessoas, mais e mais diminua a qualidade de vida das pessoas. Do outro lado, os nossos pecados nos tiram força e capacidade de tentar diminuir, de tentar aliviar o sofrimento de muitas pessoas que sofrem com todo tipo de adversidade nessa vida. Mas o nosso coração, como fica diante disso? É triste, é lamentável a gente muitas vezes ver tanta desgraça e a gente não conseguir resolver o problema. A nossa congregação tem feito um trabalho bonito, uma vez por mês, levando refeições para algumas pessoas. A gente sabe que isso não resolve o problema deles. Isso não resolve. Porque o problema dessas pessoas não é essencialmente a falta da comida. Não é essencialmente a violência.
O problema dessas pessoas é realmente pecado. Pecado no coração deles e pecado no nosso coração e pecado no coração de todos os homens. Porque são os nossos pecados que trazem esses males sobre o mundo. E é o nosso pecado, o pecado da raça humana, que rejeita obstinadamente, teimosamente, a solução desses problemas, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Até nisso nós mostramos muitas vezes que nós não temos amor pelo nosso próximo. Porque que esforço nós estamos fazendo para levar Cristo à solução dos problemas para essas pessoas? O quanto nós realmente estamos empenhados para usar os nossos dons, os nossos recursos, o nosso tempo, aquilo que Deus já tem nos dado realmente para fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação, se espalhe mais e mais em nossa cidade. Devemos sair daqui realmente pensando nisso. Como nós podemos espalhar ainda mais o Evangelho em nossa cidade? Por meio de nós, em nossas casas, nossos parentes, em nossos contatos. Como nós temos sido realmente uma pregação poderosa do Evangelho de Cristo no nosso trabalho. Como é que as pessoas olham para nós no nosso trabalho? As pessoas sabem que somos crentes? As pessoas têm olhado para nós e têm sido estimulado, encorajado, ou têm aprendido que a solução para os seus problemas está em Cristo Jesus e nenhuma outra coisa desse mundo? Como as pessoas do nosso trabalho têm olhado para nós? Como os nossos vizinhos têm olhado para nós? Como os nossos parentes têm olhado para nós? Nós temos sido motivo de escândalo? Nós somos culpados de fazer com que os seus sofrimentos sejam ainda maiores? Porque nós sabemos que todos os sofrimentos dessa vida são nada diante do inferno que está destinado a todos aqueles que permanecem em seu coração rejeitando o Salvador Jesus Cristo. Por isso também não mostram um verdadeiro amor às pessoas que se mostram muito preocupados em aliviar os sofrimentos temporais sem nenhuma preocupação com a sua alma. Como já mencionei, a vida não é só uma questão biológica. O homem foi feito à imagem de Deus. O pecado corrompeu essa imagem em boa medida. E nós sabemos que somente por meio do Evangelho de Jesus Cristo e da obra do Espírito Santo é que essa pessoa pode voltar a desfrutar e ter esperança na vida. De modo que, ainda que tenha de enfrentar infernos durante a sua vida terrena, ele pode confiar, esperar pelo dia quando o Salvador Jesus Cristo vai por fim a esse sofrimento e ele então será conduzido de novo ao paraíso de Deus, o lugar da vida, o lugar onde a vida é plena, o lugar onde o mal não atrapalha mais a existência humana. Irmãos e irmãs, se nós tivéssemos que guardar o 6º mandamento para ser salvos, estávamos perdidos. Porque é muito claro para nós e a gente não consegue. Não conseguimos, nem pensando sobre a aplicação do 6º mandamento a nós mesmos, nem aos outros. Então, por causa dos nossos pecados, guardar o 6º mandamento se tornou um fardo pesado demais para nós. Nós seríamos realmente povos miseráveis, desgraçados, se a gente tivesse que cumprir o 6º mandamento para ser salvo. Mas graças a Deus que o nosso Salvador Jesus Cristo fez isso por nós. Graças a Deus que Cristo guardou o 6º mandamento perfeitamente em nosso favor.
O nosso Salvador Jesus Cristo, ele fez tudo que Deus exige no sexto mandamento. Ele cumpriu tudo perfeitamente, tanto em não atentar à vida, como proteger e preservar a vida, não apenas a sua mesma, mas a dos seus próximos. Jesus defendeu e promoveu a vida de muitas maneiras. Lembre-se como certa vez trouxeram uma mulher adúltera, que segundo a lei era punida, deveria ser punida com morte, para a justiça da lei sobre o pecado. Porém, ela seria condenada injustamente se ela fosse apedrejada sozinha e o homem que adulterou com ela não fosse igualmente apresentado. Jesus evitou que aquela mulher morresse injustamente, protegendo a vida dela e garantindo àquela mulher uma nova vida, não apenas prolongando os seus dias nessa terra, mas dando a ela a experiência de provar da promessa graciosa do Salvador Jesus Cristo. E em muitas outras vezes, o nosso Salvador Jesus Cristo promoveu a vida das pessoas, suprindo as necessidades delas, aliviando os seus sofrimentos, quando expulsou demônios, quando curou enfermidades, quando matou a fome, e de muitas outras maneiras, nosso Salvador Jesus Cristo protegeu, mas também promoveu a vida do seu próximo. E quando necessário, Jesus estava pronto para sofrer Ele mesmo as privações dessa vida, por amor ao seu povo. Jesus não teve a sua vida como mais importante do que Deus. E quando necessário, Ele provou a fome, provou o sofrimento, a angústia na alma e até a morte mesmo, para que aqueles que foram chamados por Deus para uma nova vida não tivessem que enfrentar esses mesmos sofrimentos nessa vida e na futura. O Senhor Jesus, Ele fez por nós aquilo que nós não podemos fazer para sermos salvos. Jesus tanto sofreu por nós, para que nós não passássemos uma eternidade de sofrimento longe de Deus e da glória do seu poder. Por isso, amados irmãos e irmãs, que a nossa oração, agora e sempre, seja para que esse amor de Deus que nos é apresentado mais uma vez na pregação do Evangelho nos constranja a orar e a fazer todo o bem em favor dos nossos próximos. Que os nossos corações sejam despertados para que com toda a nossa vida nós possamos proteger os nossos próximos e controlar o nosso coração para que os nossos ímpetos violentos não se voltem contra nós e com os nossos próximos e contra os nossos próximos. Que o Senhor nos conceda a graça e assim como nosso Salvador Jesus Cristo, e também como vimos recentemente na pregação, mesmo como justos nessa vida, que nós escolhamos o caminho do sofrimento e aceitemos sofrer os danos pelos nossos próprios pecados e em favor dos nossos próximos, com oração, para que Deus também os alcance com a obra salvadora de Jesus Cristo, para que eles desfrutem não apenas de um alívio momentâneo nessa vida, mas que eles possam encontrar em Jesus Cristo a solução para o seu problema eterno. Amém.